Olá pessoal, aqui começa a nossa primeira videoaula da disciplina de CFB. Nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre a célula, a unidade fundamental da vida. Esse assunto de célula ele vai ser dividido em duas partes, então nessa aula nós vamos falar da primeira parte desse assunto. Mas antes de nós falarmos da célula, vamos falar um pouquinho sobre a história de como foi descoberta, quem descobriu, quando descobriu. Então vamos lá. Em 1665, o naturalista Robert Hooke, ele construiu o seu próprio microscópio de forma bem rústica. E aí, para ele utilizou para observar nesse microscópio que ele construiu, ele utilizou pedaço de cortiça de uma madeira que é utilizada para fazer rolhas de garrafa. Então ele observou lá nessa pedaço de cortiça que havia vários espaços que como um favo de mel, que ele denominou como o nome de celas. Aí, lá depois de muito tempo, em 1839, dois pesquisadores, o Theodor Schwann e o Matthias Schleden, eles viram as observações que o Hooke tinha feito lá em 1665 e aperfeiçoaram mais um pouquinho essa pesquisa dessas células que mais tarde foram nomeadas como células. Eles concluíram que tanto animais quanto vegetais eram constituídos por células, por minúsculas estruturas que se juntavam e formavam esses organismos. Então foi daí que surgiu a teoria celular, em que todos os organismos vivos são constituídos por células. E aí, lá em 1878, o Walter Fleminger, ele pegou esses estudos relacionados a essas estruturas pequenas que formavam os organismos e aí ele foi mais a fundo um pouquinho. Ele estudou como é que essas pequenas células que formavam esses organismos, elas se multiplicavam. E foi aí que ele descreveu o processo de divisão celular, certo? Então, bora lá. Vamos ver como essas células é constituída. A célula é a menor parte capaz de formar o corpo de um ser vivo. Ela é constituída por membrana, citoplasma e material genético, certo? Então, bora lá. Vamos falar primeiro da membrana. A membrana plasmática é o que envolve, que circunda essa célula, que delimita essa célula. Então, bora lá. A membrana plasmática é uma película que reveste externamente qualquer tipo de célula. Essa célula ela é formada por lipídios, fosfolipídios e proteínas. Essas proteínas elas podem ser integral, que essas proteínas aqui que você vê que atravessa a membrana plasmática do lado de fora para o lado de dentro da célula. Elas são chamadas de proteínas integral. E essas proteínazinhas aqui que estão só por cima da parte de fora da membrana plasmática é chamada de proteínas periféricas. Esse carinha bem aqui que está em cima de uma proteína é chamada de glicocálice. Então a membrana plasmática ela é constituída por fosfolipídios. Os fosfolipídios eles são como se fosse tipo uns preguinhos. Eles têm essa forma arredondada e tem esses dois cabinhos aqui, ó, que são formados por lipídios, né? E esses lipídios que fazem aí, eles formam essa bicamada aqui, ó, essa bicamada de fosfolipídio, ou seja, nós temos fosfolipídio na parte externa da célula,
do lado de fora da célula, e nós temos fosfolipídio na parte interna da célula, certo? Então, tudo isso que a gente acabou de falar aí é chamado de modelo de mosaico de fluido. Esse modelo de mosaico de fluido, ele foi conhecido por, por causa de dois pesquisadores, o Singe e o Nilsson, em 1972. Eles observaram que a membrana plasmática era como se fosse um brinquedo que existia naquela época, formado por várias pecinhas, e essas pecinhas iam se encaixando, e cada peça desse mosaico ele poderia ser mudado de lugar, poderia ser trocado de lugar. Então, por isso ele é chamado de mosaico de fluido, a nossa membrana plasmática, certo, pessoal? Então, vamos falar também sobre a questão da especialização que essa membrana plasmática tem. Nós falamos lá do glicocálice, que ele tem a função de aderir uma célula a outra, proteger contra agentes estranhos e se selecionar o que entra e o que não entra dentro dessa célula. A microvilosidade, ela aumenta a superfície de absorção das células. Elas podem ser encontradas nas células que revestem o intestino, principalmente o intestino delgado. Essa microvilosidade são como tipo uns cílios que tem que formam essa parede dessas células. Há interdigitações. Em certas superfícies do organismo, as células que se encontram juntas ou uma ao lado da outra podem apresentar dobras em suas membranas, que se encaixam e aumentam a aderência mútua. São observadas nas células epiteliais. Olha só, aqui na nossa imagem, a gente vai ver bem aqui, ó, essas interdigitações. Aqui, essas interdigitações, elas vão aparecer no momento em que uma célula fica próximo da outra. Quanto mais elas se juntam, então as paredes dessas células elas vão se deformando, vão fazendo dobraduras. Então, essas interdigitações são como se fossem dobras da membrana plasmática de uma célula com a outra. Os demossomos são placas arredondadas formadas entre células vizinhas, de onde partem substâncias colantes, denominadas desmaglinas, que atravessam as membranas e grudam as células nessas regiões. Olha, os demossomos, eles são essas estruturas aqui, ó. Olha, aqui tem uma célula e bem aqui do lado tem outra. Então, os demossomos, eles vão fazer essa função tipo de engate. Nós não temos o engate da carrocinha de moto. Uma parte fica do engate fica na moto e o outro da carretinha. Aí, para que a carretinha fique acoplada na moto, então o engate da carretinha se encaixa no engate da moto. Assim mesmo nós somos uma célula para se encaixar, para não ficar fugindo uma da outra. Então o dermossomos faz essa função. Ele pega um engate de uma célula e engata junto com a outra. Essa é a função do demossomo. Vamos falar da parede celular. A parede celular na parede celular, a membrana plasmática, ela tem 3 funções principais. Ela tem a função de revestimento, de proteção e tem a função de impermeabilidade seletiva. Só que a parede celular, ela é presente somente em vegetais, alguns fungos, protozoários e algumas bactérias. Nos vegetais, essa parede celular, ela é composta por celulose. Nos fungos, ela é composta por quitina. Nos protozoários, ela é composta por sílica e nas bactérias por peptídeo-glicanos. E aí, vamos ver como é que ocorre essa troca entre a célula e o meio externo.
Essa troca acontece por meio da passagem seletiva de substância que podem ser feitas de duas maneiras. O transporte através da membrana, que é o transporte passivo, que ele pode acontecer por três tipos: por difusão simples, difusão facilitada e osmose. Transporte ativo, um exemplo que nós vamos falar é a bomba de sódio e potássio, e o transporte em massa, que é o processo de exocitose e exocitose. Então vamos lá ver cada um desse processo. O transporte passivo. O transporte passivo é o transporte que ocorre sem gasto de energia. Esse transporte passivo é feito pela difusão simples. Ele consiste na passagem das moléculas do soluto do local de maior concentração para o de menor concentração, ou seja, a favor do gradiente de concentração, até estabelecer um equilíbrio. O soluto é a substância que pode ser dissolvida em um solvente, que aí ele vai formar uma solução. A gente vai ver aqui na nossa imagem como é que ocorre essa difusão simples. A difusão simples, ela vai ocorrer principalmente entre gases, principalmente entre gases. E aí esses gases, por exemplo, nós vemos aqui na nossa imagem que a maior concentração de partículas de um determinado elemento ou de substância ou de um gás está concentrado do lado externo dessa membrana, ou seja, do lado de fora dessa membrana de uma célula. Então, essas partículas, por exemplo, de gás, como o oxigênio, ele vai passar com muita facilidade. Ela não vai ter nada para atrapalhar, de impedir. E o que vai acontecer? O que está em maior concentração do lado de fora vai passar para dentro da célula para manter esse equilíbrio. A quantidade que tem do lado de fora tem que estar em equilíbrio do lado de dentro. Um exemplo muito fácil da gente poder entender essa questão da difusão simples. Nós temos o pulmão, que é o nosso aparelho para ajudar na nossa respiração. No pulmão nós vamos ter os brônquios, e nos brônquios nós vamos ter umas estruturas bem pequenininhas, que são chamados de alvéolos. Então, como é que ocorre? Quando nós expiramos o ar, que vem rico em oxigênio, ele entra nos nossos pulmões e vão até esses alvéolos. Lá, os alvéolos, eles são ricos em vasos sanguíneos, que vão estar passando por esses alvéolos. Então, quando esse gás oxigênio chega nesses alvéolos, ele vai atravessar a membrana dos alvéolos, dos vasos sanguíneos. Então, esse gás vai atravessar e vai penetrar e ficar no nosso sangue. Esse sangue que vai estar cheio de oxigênio dos alvéolos, ele vai ser levado lá para o nosso coração, que vai bombear esse sangue rico em oxigênio para todo o resto do nosso corpo. E aí, o sangue vai passar pelo nosso corpo e ele vai deixar o oxigênio e pegar todo o gás carbônico que está sendo liberado pelo nosso metabolismo, para o nosso sangue. E esse sangue vai passar, vai ser bombeado pelo pulmão, e aí esse sangue vai passar novamente lá pelos alvéolos, e esse gás carbônico vai ser liberado dos alvéolos para os nossos pulmões. É quando nós expiramos e liberamos esse gás carbônico. E aí, quando nós expiramos, nós enchemos nossos pulmões de oxigênio, e esse gás de oxigênio nos alvéolos vão ser liberado no nosso sangue e vai novamente fazendo todo esse ciclo. Então, é assim que acontece a difusão simples. As moléculas atravessam a membrana. Aqui nós vamos ver a difusão facilitada, onde as moléculas atravessam a membrana celular com o auxílio de uma proteína transportadora. A difusão facilitada
ela só vai acontecer por meio do auxílio de proteínas, como a gente está vendo aqui na imagem. Olha, nós estamos vendo, por exemplo, aqui vamos dizer que sejam moléculas de açúcar. Então, vamos ter na membrana aqui, na membrana da célula, vai ter proteínas que vão captar esse açúcar, vão fazer, essas proteínas vão fazer com que essas moléculas de açúcar atravessem a membrana e entrem na parte intracelular, no interior da célula. E assim, essa proteína vai selecionando e colocando para dentro da célula aquilo que é necessário. E o que não for necessário ou o que está em excesso, ela não vai colocar. A osmose é o processo em que a água atravessa uma membrana semipermeável, passando do local de menor para o de maior concentração. A osmose ela pode provocar alterações de volume. A osmose ela só ocorre com a água. Então, por exemplo, na nossa imagem aqui, a gente está vendo uma linha pontilhada que representa a nossa membrana, né? Que ela vai ser parcialmente permeável. E nós temos aqui em vermelho as moléculas de sal e em azul as moléculas de água. Aí, como para que tem que haver equilíbrio, porque nós vemos que aqui do lado externo dessa membrana, nós vemos que tem maior concentração de moléculas de sal do que de água. Então, o que vai acontecer? Essas moléculas de água que estão em maior concentração dentro da membrana, elas vão passar para onde tem as moléculas de sal, para fazer com que a mesma quantidade de moléculas de sal que tem do lado externo da membrana venha ter a mesma concentração de água do lado externo, aí fazendo com que haja esse equilíbrio. É a mesma coisa quando nós temperamos a salada com sal, a nossa salada com sal. Se a gente não come imediatamente, a gente observa que aquelas verduras, elas começam a murchar. Por quê? Porque a verdura, ela tá com as moléculas da verdura, tá cheia de água. Então, quando nós colocamos o sal sobre a verdura, que não comemos imediatamente, então o que vai acontecer? As moléculas de água da verdura, elas vão passar para fora da célula, das células dos vegetais. Para onde? Para onde tem o sal, que tem maior concentração, para haver equilíbrio. Só que aí, quando elas passam para fora da célula, para fazer o equilíbrio com as moléculas de sal que estão em cima da verdura, elas acabam causando o murchamento das verduras, porque a concentração de água no vegetal está sendo maior. Então, é por isso que ela passa do menor para o maior concentração. E isso acontece a alteração do volume celular, onde nós vamos ter a hipertônica, a isotônica e a hipotônica. Isso acontece, por exemplo, na nossa célula. Quando nós ingerimos muito sal, a gente não tende a querer estar tomando água frequentemente, porque a gente fica com a boca ressecada. Então, as nossas células, elas acabam perdendo o volume de água que tem dentro dessa célula. Então, essa célula que acaba perdendo esse volume de água, ela acaba ficando murcha. Então, quando ela fica murcha, ela é chamada de hipertônica. E ela fica toda enrugada. Então, ou então, quando nós temos uma maior... nós colocamos uma concentração, quando a célula ela muda de volume, fica bem grande, que acaba até às vezes provocando o rompimento dessa célula, nós chamamos que ela está hipotônica. A isotônica é quando a célula está no seu volume normal, na sua forma normal. Então, bora lá. A hipertônica, a célula fica murcha.
A hipotônica, a célula fica, muda de forma, fica grande, que pode até estourar, e a isotônica é a célula no seu formato normal, ok? O transporte ativo com gasto de energia. Transporte ativo é o que ocorre com gasto de energia. E essa energia ela é apresentada em forma de ATP. As moléculas se ligam especificamente à proteína transportadora e é levada para o outro lado da membrana. Após o transporte, a proteína volta para a sua posição inicial. A bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo. Ela liga o íon de sódio na face interna da membrana e a libera na face externa. E aí ela liga o íon de cálcio e libera na face externa. Tá, vamos lá entender isso daqui. A bomba de sódio e potássio, ela mantém o equilíbrio entre esses íons de sódio e potássio que é presente no nosso corpo. Quando nós temos uma maior concentração de sódio dentro da nossa célula, ela pode ocorrer com que essa célula, pode ocorrer o mau funcionamento dessa célula. Quando essa célula tem maior concentração de potássio fora, também ocorre o mau funcionamento dessa célula. Então, tem que haver um equilíbrio entre esses dois íons. Então, a bomba de sódio e potássio vai manter esse equilíbrio. O que tem que ser equilibrado? O que tem que ter mais fora e o que tem que ter mais dentro? Porque fora, a maior concentração de sódio tem que ser do lado de fora e a maior concentração de potássio tem que ser do lado de dentro, ok? Maior concentração de sódio no lado de fora da célula, no meio externo, e a maior concentração de potássio no meio interno da célula, no lado de dentro da célula, ok? E esse equilíbrio, ele se dá por meio das proteínas transportadoras, que vão transportar esse sódio para dentro da célula e esse potássio para fora da célula, ou o potássio para dentro da célula e o sódio para fora da célula. E esse transporte desses íons pelas proteínas tem um gasto de energia que é chamado de ATP. Transporte em massa, pelo processo de exocitose, que é o processo pelo qual as substâncias localizadas no meio extracelular são transportadas para o meio intracelular por vesículas membranosas, denominadas de vesículas, de endocitose ou endocísticas. Tais vesículas são formadas por invaginação da membrana plasmática, aonde na pinocitose o transporte vai ser de partículas líquidas e a fagocitose de partículas sólidas. A exocitose possui uma função contrária da exocitose. É por meio desse processo que as substâncias são liberadas para o meio extracelular. Olha, aqui nós vemos esse transporte em massa. Nós temos uma partícula que ela vai ser fagocitada pela membrana e vai formar uma bolsinha que vai capturar essa partícula. Quando essa partícula for capturada para dentro da célula nessa bolsinha, nós temos vai formar essa estrutura chamada de fagossoma. No citoplasma da nossa célula tem uma estrutura chamada lisossomos, que eles vão penetrar para dentro dessa bolsa de fagossoma e vão digerir essa partícula, fazendo a digestão intracelular. Então, o que for bom para a célula vai ser absorvido, e aí o que não for, o resto de tudo que não é necessário para a célula, essa bolsinha ela vai até chegar na parte da parede da membrana e vai liberar todo o resto para fora, ou seja, são as excreções do que não serve mais para a célula. Então, essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Até a próxima.